Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 17 de junho de 2022, 8 horas 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br. Vocês todos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Vamos juntos aí pela próxima hora entender como é que estão se comportando os mercados, quais são as notícias importantes desta manhã de sexta-feira, para alguns feriado, né, se prolongando desde ontem, quando comemoramos Corpus Christi, e aqui as atividades, portanto, ficaram suspensas, né, no Brasil, nos mercados nacionais. Hoje os mercados aqui no Brasil ainda um pouco mais lentos, uma vez que temos, então, essa continuidade do feriado para algumas regiões, para algumas empresas, né? Então, seguimos por aqui. Ainda dando os primeiros recadinhos dessa manhã de sexta-feira, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, ali colhendo seus comentários. Aliás, mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. A gente quer te ouvir, a gente quer saber sobre o que você quer saber, tá? Além de todas essas coisas, hoje ainda teremos conosco o Carlos Zumerli, especialista em segurança no agronegócio, para a gente ouvir alguns dos alunos da primeira turma do curso de segurança no campo, né? E também para lembrá-los que hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma. Então, o Carlos Merli já chega com todos os detalhes para vocês por aqui, para a gente falar sobre segurança, para a gente falar sobre esse curso incrível, um investimento pequeníssimo para um benefício gigantesco, né? Então, já a gente vai falar sobre isso, aprender para estar melhor posicionado, tá bem? Bom, a vocês que estão nos acompanhando por aqui, sejam bem-vindos, como eu falei. Não se esqueçam que os canais de comunicação estão abertos no YouTube, no Instagram. Então, mande as suas perguntas, mande os seus comentários, tá certo? A gente quer muito te ouvir e queremos que, naturalmente, vocês participem conosco. Se vocês tiverem, inclusive, perguntas sobre segurança e já quiserem ir mandando aí para o Sr. Carlos Zumerli, já vai estar conosco, podem mandar também, que Letícia está link AP colhendo todas essas informações, ok? Vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos por aqui? Bom, começamos com a Bolsa de Chicago, onde a soja continua subindo, dá continuidade a esse movimento de alta registrado ontem, hoje segue nessa toada de avanço. O primeiro contrato, que é o julho, tem 17 dólares e 17 centos por bushel, 0,48 ou 0,5% de alta. O milho também sobe 0,9% para valer 7 dólares e 94 centos no primeiro vencimento. O trigo já opera em queda, no vermelho. Temos aí 0,6% de baixa, 10 dólares e 71 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja, baixa para o óleo de 0,5%, 72 dólares, melhor, 72 centos mais 58 por libra-peso, 72 centos de dólar mais 58 por libra-peso, primeiro vencimento do óleo de soja. Farelo de soja bem próximo da estabilidade, com uma pequena alta de 0,05% para 401 dólares e 60 centos por tonelada curta, ok? Essa é a movimentação da Bolsa de Chicago para as principais commodities agrícolas. Bolsa de Nova York agora. Temos uma pequena alta para o primeiro contrato ou mais negociado do café, de 0,2% para 2 dólares e 32 mais 30 por libra-peso. No açúcar, uma alta de 1,3% para 18 mais 82 por libra. Nós temos ainda o algodão subindo também 0,6% de alta para 1 dólar e 44 mais 30 por libra-peso. No petróleo, o dia é negativo, a queda para o WTI é de 0,3%, com o barril sendo cotado a 117 dólares e 27 cents. Já no Brent, a baixa é um pouquinho mais tímida, de 0,08% para 119 centos mais 119 dólares mais 72 centos por barril. O gás natural perde 2,8% na bolsa norte-americana. O ouro cai um pouquinho, 0,03%. A prata cai 0,2% e o cobre 0,6% de baixa, tá? Vamos passar pelo dólar index também, que hoje sobe e não é pouco. Alta de 0,8% na manhã
desta sexta-feira para o dólar index. Já já o dólar comercial abre aqui frente ao real. Vejamos, nós tivemos um fechamento na última quarta-feira em R$ 5,03, com uma baixa de 2,11%. Apesar dessa perda intensa, nós tivemos então essa alta, né? O que quer dizer que segue a valorização da moeda americana frente à moeda brasileira. Esse movimento começou no início dessa semana, né? Veio se intensificando, o dólar retomou o patamar dos R$ 5, se consolidou antes do feriado nessa condição, e a gente está então monitorando tudo por aqui, certo? Bom, 8 horas e 48 minutos, vamos passar também pela Bolsa de Dalian para fechar essa semana? Vamos dar uma olhadinha. Tivemos ali, segundo dados da Agrinvest Commodities, deixa eu só ver se são os acumulados na semana. Sim, temos então o fechamento de hoje e os acumulados na semana pela análise de Eduardo Vanin. Bolsa de Dalian, alta para o farelo, baixa para o óleo de soja e alta para o milho, no acumulado da semana, tá? O que tivemos lá na China? Uma queda de 2,1% do farelo, de 4,52% do óleo, uma alta de 0,8% do milho e uma alta expressivíssima de 5,24% do suíno vivo, tá? Então realmente foi bastante interessante. O óleo de palma na Malásia acumulou uma perda aí de 7,3%. Tá? Então essas são as informações que partem da Agrinvest Commodities. Já já a gente vai trazer mais algumas outras informações da Agrinvest, e uma delas é esse resuminho que eles fazem entre financeiro e fundamentos, que é completamente importante para você entender em que contexto estão inseridos os mercados hoje, tá? Ou pelo menos por enquanto. Bolsas recuperando parte das fortes quedas da semana, o Federal Reserve resolveu jogar pesado com a inflação. O Banco Central assumiu que a taxa de desemprego estava abaixo da taxa de desemprego que não causa inflação, que é a NAIRU. Isso quer dizer que o Fed vai jogar os juros acima da taxa neutra, correndo o risco de recessão. Uma sinalização que a gente já vem trazendo há tempos aqui no Bom Dia Agro, pela Agrinvest e por outras análises também, essa questão da recessão na economia norte-americana. Temos um quadro global econômico realmente bastante preocupante, uma série de incertezas, naturalmente, sobre todas essas condições, e a gente vai monitorando. Outros bancos centrais também estão subindo juros. Investidores apostam em recessão nos Estados Unidos para 2023. Falando em taxas de juros, vale lembrar que nesta semana nós tivemos na super quarta uma revisão das taxas de juros por Estados Unidos e Brasil, né? Vamos recuperar esses números? O Banco Central aqui no Brasil elevou a Selic em meio ponto percentual, que agora está cotada em 13,25%, e novo aumento é previsto para agosto, tá? Lembre-se, essa movimentação da taxa Selic, ela tem peso direto sobre a formação das taxas de juros que nós veremos no Plano Safra 2022-23, que vai ser divulgado aí nas próximas semanas, né? Então a gente tem que ter atenção a isso e saber que os índices das taxas de juros serão mais elevados do que os do ano passado, inevitavelmente, mas também, de acordo com o ministro Marcos Montes, deveremos ter ali uma robustez entre os, como é que é o nome, né? Entre os volumes de recursos. Deveremos ter aí mais de 300 bilhões de reais disponíveis para o crédito agrícola. Como isso vai se dar é o que a gente vai entender nas próximas semanas, naturalmente, ok? Bom, para o Federal Reserve, só para a gente relembrar, antes da gente desmembrar aí os mercados, o Federal Reserve elevou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual nessa quarta-feira, dia 15, para conter o salto da inflação. Esta foi a maior alta de uma taxa de juros lá nos Estados Unidos, né, uma taxa básica, desde 1994, tá? Então temos essa situação. Segundo o chairman do Federal Reserve, Sr. Jerome Powell, ele disse que os formuladores de política monetária chegaram à visão de que precisavam antecipar mais as altas dos juros para levá-los a uma faixa mais neutra
mais rapidamente. 75 pontos base pareciam a coisa certa a fazer nesta reunião e foi o que fizemos. Assim, Powell afirmou que o incremento de 0,75 ou 0,5 ponto percentual, abre aspas, será muito provavelmente o resultado apropriado da próxima reunião do Banco Central no final de julho. Ainda assim, ele afirma não esperar que aumentos do tamanho do aperto de 0,75 ponto percentual adotado nessa quarta-feira se tornem comuns. Então, atenção total à economia norte-americana, porque ela vai ainda trazer bastante movimentação ali para o mercado financeiro e, naturalmente, vai trazer também movimentação para as commodities, tá? Isso é realmente bastante importante. Senhoras e senhores, 8 horas e 53 minutos, vamos falar um pouquinho do mercado de grãos nesta manhã de sexta-feira. Vamos abrir aqui a tela da soja. Temos, para julho, 17 dólares e 17 centes por bushel, uma alta de 7,5 pontos. O agosto, 16 dólares e 38, subindo 7,5 pontos também. O setembro sobe 7 pontos para chegar a 15 dólares e 70. O novembro, 15 dólares e 49, uma alta de 6 pontos mais 25. No milho, as altas também aparecem. Nós temos aí julho com 7 dólares e 94, setembro com 7 dólares e 48, dezembro com 7 dólares e 44, março com 7 dólares e 48 centes por bushel. O trigo, que subiu bem nos últimos dias, vai terminando aí a semana com certa correção, com certo fôlego e ainda muito de olho, muito focado na condição do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, julho, 10 dólares e 72 centes por bushel, setembro, 10 dólares e 85, dezembro, 10 dólares e 97, março, 11 dólares e 5. As perdas no trigo variam de 5,5 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Senhoras e senhores, vamos por partes. Soja e milho. E por que não dizer o trigo, mas não tanto, né? Soja e milho agora tem um foco bastante sério sobre as condições de clima lá nos Estados Unidos. E para essa próxima semana, os mapas indicam chuvas mal distribuídas e uma elevação das temperaturas. Temperaturas que poderiam ficar acima da média para esse período. E, de fato, isso poderia se concretizar. Para algumas regiões poderia ser bom, onde choveu demais, para outras nem tão bom, onde a seca ainda predominava e as lavouras precisariam de certa umidade para continuar bem o seu desenvolvimento. Então, a questão climática, ela volta ao cerne do mercado nesse momento, ao centro das discussões, ao centro das atenções dos traders, mas ela não vem sozinha, né? Ela tem um peso grande agora, até porque a safra norte-americana ela é muito esperada para retomar as relações de oferta e demanda, reequilibrar as relações de oferta e demanda, e isso continua, portanto, sendo um dos principais drivers aí dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Naturalmente, para nós também, né? Mas, de qualquer forma, então, é monitorarmos o desenvolvimento das lavouras de milho, o desenvolvimento das lavouras de soja, as condições de clima, como essas condições vão impactar para cada região, mas mais do que isso, é importante a gente lembrar que no dia 30 de junho, daqui 13 dias, nós temos a revisão dos dados de área lá nos Estados Unidos. Carla Mendes, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o USDA vai trazer um novo boletim com dados de área de plantio revisados para as suas principais culturas. E as sinalizações começam a apontar um aumento da área de milho, uma redução na área de soja, tá? Por quê? Porque a relação dos preços melhorou e começou a favorecer o milho há alguns meses. E isso promoveu ali algumas mudanças de decisão entre os produtores. Não foi agora, não foi semana passada, não foi semana anterior à passada, tá? Foi já uma melhora na relação dos preços que veio acontecendo há alguns meses e que foi promovendo essa virada de decisão. Isso vai aparecer nesses próximos relatórios. Os dados de área nos Estados Unidos ainda serão revisados algumas vezes. Sendo revisados algumas vezes, ainda vão mexer com o mercado. E até lá, muita especulação e essas expectativas de outras consultorias privadas para esses números, né? A última consultoria que trouxe essas estimativas foi, na quarta-feira, a IHS Markit, a antiga Informa, e trouxe também essa sinalização de
um aumento de área de milho, uma redução na área de soja, tá? Essa notícia está detalhada, eu vou até pedir desculpas aqui no Bom Dia Agro, se alguém chegou a essa notícia quando o título ainda estava equivocado, eu acabei trocando no título, mas no texto estava correto, né? Eu tinha sinalizado ali um aumento da área de soja, uma redução no milho, é o contrário, aumento no milho, redução na soja, tá? Essa notícia já está disponível para você aqui desde a última quarta-feira. Só passando rapidamente pelos números. Para a soja, estima-se uma área de 35,9 milhões de hectares contra o último número estimado pelo USDA de 36,8 milhões. Para o milho, uma área de 36,38 milhões contra o último número do USDA de 36,2. Então, estima-se uma redução de aproximadamente 1 milhão de hectares, não, 500, 600 mil hectares a menos para a soja e um aumento de 600 mil hectares no milho, né? Perdão. Então, nós temos essa condição. Essas são estimativas, consultorias privadas trazendo a sua perspectiva, a sua visão, tá? Então, é a isso que a gente vai ter que ter atenção também nesses próximos dias, tá bem? Então, atenção e monitoramento ao clima e também as expectativas para esse relatório diário do dia 30. Mais sobre os fundamentos. No caso da soja, os lockdowns novos na China e o comprometimento que eles podem trazer ainda para o consumo, a gente já sabe que a demanda está um pouco mais contida, mas ainda necessitada, a China ainda precisa vir ao mercado para fazer algumas compras, está pulverizando ainda essas compras entre Brasil e Estados Unidos e a gente está monitorando. Não só comprou soja do Brasil e dos Estados Unidos nas últimas semanas, como também, segundo a Agriinvest, a China comprou soja argentina e uruguaia. Veja só o que diz Eduardo Vanin. Traders reportaram alguns navios comprados para agosto com forte desconto em relação aos Estados Unidos e também em relação ao Brasil. O desconto em relação aos Estados Unidos é de 80 centavos por bushel, custo e frete China. Essa soja deve ir para as reservas, tá? Lembrem-se, né? A China fez alguns leilões de soja, tende a fazer mais alguns, e por lei precisa recompor estes estoques estatais, né? Então tem que vir a mercado para fazer essas compras, tá? Então comprou aí nos últimos dias, né, esses volumes de soja da Argentina e soja do Uruguai, tá? Um outro setor que está aí no radar quando a gente fala de China e de soja é a questão dos suínos, da suinocultura. A maior empresa de produção de suínos listada em bolsa, a Muyuan, foi matéria de jornais e blogs de investidores na China, também segundo noticia Eduardo Vanin. Analistas estão questionando o resultado financeiro. A empresa é a única que deu lucro entre as 16 maiores empresas listadas. A empresa não teria contabilizado a perda de valor do seu estoque de suínos. Na semana passada, a Zenbank Technology, uma das maiores empresas de engorda, atrasou o pagamento de juros sobre os seus papéis, acentuando o sell-off do mercado, e suas ações acumulam uma forte queda. Ainda assim, o que nós temos visto é uma retomada da suinocultura, né? A China vem registrando uma melhora nas margens de esmagamento, uma melhora também nas margens da suinocultura e vai trabalhando então com essas informações, tá? E a gente vai também monitorando tudo por aqui, ok? E vai te mantendo atualizado, certo? Mas esse é um outro ponto bastante importante que a gente tem que ter no radar, tá? A suinocultura na China. Eu estive no EnSoja essa semana, né, que é o Encontro Nacional de Sementeiros de Soja, e uma das palestras foi do Marcos Young, que é especialista em agronegócio global, né? Ele é coordenador do AgroInsper Global, acho que é isso. E o Marcos Young, professor Marcos Young, que é um grande conhecedor do mercado internacional, e falou sobre essa reforma na suinocultura chinesa e a China tendo que vir realmente buscar matéria-prima para
produzir esses suínos, né, para continuar atendendo a demanda da sua população. E ele falou bastante sobre isso, falou sobre como a China tem ainda essa relação de dependência, né? É uma interdependência, Brasil e China, quando a gente fala dessa compra de commodities, compra e venda de commodities, quando a gente fala sobre a compra e venda de alguns outros produtos de valor agregado, como a carne suína mesmo, ou a própria carne bovina. Hoje o consumo per capita, por habitante, né? O consumo por habitante, por ano, de carne bovina na China é de 4 quilos, né? Isso não é nada perto do que eles podem consumir. E a cada quilo a mais que eles consomem por habitante por ano, equivale a 1,5 milhão de toneladas que eles têm que importar a mais para atender essa demanda. O Marcos Bianchi fez toda essa relação, inclusive tem uma notícia aqui com as informações trazidas pelo professor Marcos Bianchi nessa palestra. Se você quiser depois procurar um pouco mais ou saber um pouco mais, mande uma mensagem para nós e eu mando o link para vocês. Vocês podem também falar comigo por este perfil, ó, @jornalista da soja, ok? E aí, sucesso. Bom, tinha gente falando que estávamos sem áudio. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Vocês puderem me dar um feedback, eu agradeço muito, tá? Vamos lá, seguindo por aqui. Pessoal, falamos desses fundamentos, então, que complementam o mercado da soja. Para o milho, a situação não é muito diferente, né? O milho brasileiro, principalmente, está num momento bastante positivo, apesar dessa pressão pontual que chega com a oferta nova da segunda safra, né? A gente tem ainda fundamentos importantes, os analistas sinalizando um milho na casa de R$ 100 por saca no segundo semestre, então tá tudo alinhado, a gente tem um contexto fundamental para o milho que é bastante forte, que é bastante claro, né? E a gente vê toda essa movimentação, toda essa sinalização importante aí para os preços. De outro lado, os compradores também estão um pouco mais aflitos com tudo isso, né? Diante de uma possibilidade da gente ter toda essa complicação aí na hora de comprar milho mais caro. Então, granjeiros, pecuaristas leiteiros, né, avicultura de postura, tudo trazendo muita preocupação quando o assunto é compra de milho, porque os preços ainda tendem a ficar em patamares elevados. Vamos ver se a gente já tem o andamento das cotações na bolsa, na B3, aqui no nosso mercado brasileiro. Me parece que o milho abre, portanto, a sexta-feira em queda, o julho estável nos R$ 90 por saca, o setembro caindo 0,24% para R$ 92,65, o novembro R$ 94,52, o março R$ 97,56, tá? Então, nada mudou entre os fundamentos, temos essa força, temos a questão cambial, isso aí vai pesar tanto para o milho quanto para a soja, né? Os dois estão de olho ali no movimento do câmbio e em como isso impacta a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Já abertura do mercado de dólar aqui no país, e já posso adiantar, R$ 5,12, uma alta de 1,9% na manhã dessa sexta-feira. Senhoras e senhores, abrimos lá em cima, hein? Ó, R$ 5,12, 1,9% de alta agora, ok? Então, atenção, porque isso deve voltar a puxar os preços dos grãos, principalmente da soja lá nos portos. O Vlamir Brandalize havia trazido essa sinalização. Precisamos do câmbio para manter o patamar dos R$ 200 por saca lá na região, lá nos portos, né? E liquidar, claro, melhor também no interior do país. Precisamos do dólar para formar melhores preços de milho, e assim está se dando, né? Hoje o dólar retoma os seus negócios, então, recuperando abaixo da última sexta e já valendo R$ 5,12. Já a gente tem a justificativa dessa abertura aí tão forte, tá? 9h06, me parece que o senhor Carlos Zumerli já está conosco. Confere? Já está conosco o senhor Carlos Zumerli nesta manhã de sexta-feira, senhoras e senhores. Este que é, né, especialistíssimo em segurança no agronegócio, e hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma do curso do Carlos Zumerli. Não é isso, senhor Carlos Zumerli? Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia, Mundo Agro.
Exatamente, Carla. Hoje se encerram aí as inscrições para a segunda turma, né, do nosso curso Segurança Empresarial no Agronegócio. Estamos aí abertos, meia-noite fecha, e vamos partir para a segunda turma. A primeira foi uma experiência muito interessante. Pois é, Carlos, a gente vai ouvir alguns dos seus alunos falando dessa experiência, mas eu queria saber da sua experiência enquanto mentor. Como é que foi? Você atendeu aquilo que você estava esperando do lado do produtor, do que ele quer saber sobre segurança? Eles trouxeram problemas que você realmente já conhecia, ou teve coisa que também foi novidade para você? Olha, Carla, na realidade foi uma alegria muito grande você ouvir do produtor, depois que ele terminou o curso, dizendo que ele já começou a aplicar coisas que ele aprendeu. Por exemplo, já coloquei câmera na minha propriedade, já coloquei alarme, já estou contratando uma empresa de vigilância. Isso aí, essa foi a maior experiência. Por outro lado, nós ficamos sabendo também um pouco da história deles, ok? Como é que trabalha, qual é a preocupação, por exemplo, quando o produtor sai com a família da propriedade para ir à cidade, por exemplo, qual a preocupação que ele tem? E ele nos dizendo que ele se sentiu mais à vontade agora em ir à cidade, sair com a família, deixando a propriedade em segurança. Essa foi uma novidade muito grande. E, Carlos, o que a gente está esperando, então, para essa segunda turma? Muda alguma coisa de uma turma para outra? Ou o conteúdo é basicamente o mesmo? O que a gente pode esperar para essa segunda etapa? Na realidade, Carla, e me permitam, eu vou explicar exatamente como é que é o curso, né? Por favor. O curso é online, então ele está na plataforma do Hotmart, e se você não sabe o que é, se você nunca ouviu falar dessa plataforma que você entra e faz o curso, faça contato com a gente, não tem problema, nós estamos aqui para explicar. Acho que nós perdemos a conexão com o Zumerli, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar um vídeo, a gente vai trazer aqui para vocês alguns depoimentos dos alunos da primeira turma do Carlos Zumerli no curso de Segurança no Agronegócio. Vou pedir para o nosso editor já colocar esse vídeo no ar, para depois a gente voltar a nossa conversa com o Zumerli. Vamos ver como foi, então, o resultado dessa primeira turma do curso Segurança no Agronegócio. Já imaginou, Deus me livre, você tem esses produtos na sua propriedade, no seu barracão, e você recebe uma visita deles, você perde tudo, né? Às vezes você pega um saco de café, você está pegando hoje, por exemplo, R$ 1.300, R$ 1.400, 60 quilos. Olha só para você ver, você vai ali e joga um saco de café na carroceria de um carro qualquer, levando mais de um salário embora. Então a gente pode dizer que esse sentimento de segurança é que está mudando a vida de vocês. Sim. São sacadas que já fazem toda a diferença até no modo de viver agora. Olha, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, que dó que outras pessoas não estão fazendo, porque eles estão perdendo. E eles estão perdendo esse curso, porque é muito bom. É muito bom. Já falei com o meu marido fazer, já falei pros meninos que trabalham aqui, até para minha família, que a gente tem bastante gente da família que trabalha na agricultura. Falei, gente, vale a pena fazer, vale a pena. Eu não tenho o que reclamar, de jeito nenhum. Eu só tenho a elogiar. Perfeito. Eu só agradeço vocês por essa oportunidade que vocês estão dando pra gente, porque, olha, é muito bom mesmo. Como é que era a sua visão antes de fazer o curso da área de segurança? Antes de eu fazer o curso, eu achava que assim, a gente não corria tanto risco de alguém poder entrar na nossa propriedade, né? E com o curso, me abriu muito, me fez ver e me fez pensar, e que nós, produtores, a gente pode muito bem ter uma segurança na nossa propriedade, não só na cidade. Na fazenda, a gente pode ter segurança também. Depois de comprar o curso, depois de entregar tudo que eu conheci, eu vi o tamanho do investimento que eu fiz,
que é um investimento financeiro muito baixo em relação ao tamanho de agregação de conhecimento que eu tive. E eu acho até que o curso é muito barato, pelo tanto de informações que vocês passam pra gente, tá muito barato, tá de graça. Eu acho que vale a pena comprar mesmo. É uma forma de se precaver, uma forma assim, de ganhar muito conhecimento, de atenção, e por um preço muito, muito bacana. Pelo menos assim, quando eu comprei foi bem acessível, bem acessível. E a gente fazendo esse curso, nossa, amplia muito a cabeça da gente, muito. Dá uma visão, assim, incrível. Foi assim que eu acabei encontrando esse contato com Carlos Zumerli, que agora eu passei a ser um grande fã. Vocês viram, né? Aí é depoimento de quem fez o curso, e é interessante que a Eva, ela começa falando isso, né? Falando sobre, você tá ali num período decisivo para tua propriedade, ou colheita, ou plantio com teus insumos na tua propriedade, ou com as máquinas prontas para começar a colheita de uma bela safra, e aí você recebe uma visita inesperada e levam ou teus equipamentos das colheitadeiras, ou levam a própria colheitadeira, o próprio trator, ou levam teus insumos dias antes de você começar o plantio. Você sabe que tudo na agricultura tem dia marcado, tem hora marcada, e essa é a grande preocupação. E esse é um período, por exemplo, como esse, né? Já tem muita gente colhendo a sua segunda safra de milho, plantando a sua safra de inverno, como o caso do trigo, por exemplo, e tudo fica... os agricultores que não têm essa visão da segurança, eles acabam ficando um pouco mais vulneráveis. E acho que o Zumerli já está de volta conosco, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Zumerli? Desculpa aí, pessoal, acabou a energia aqui em casa. Ainda Imagina. somos conectados na eletricidade. É verdade. Zumerli, eu estava aqui falando sobre os teus alunos, né? E como eles ficaram satisfeitos de ter essa nova perspectiva, principalmente em momentos decisivos de uma propriedade, como é um pré-colheita, um pré-plantio, quando você está ali com os seus insumos, você está ali com os seus equipamentos, sua frota pronta para começar uma colheita daquela bela safra, e você tem um probleminha de uma visita inesperada, né, Zumerli? E essa perspectiva ficou bem clara nesse depoimento dos seus alunos. Como é que você tem visto essa situação, esses planejamentos dos produtores? O senhor está me ouvindo? Acho que não. Zumerli, o senhor está me ouvindo? A gente vai fazer assim. A gente vai tentar restabelecer o nosso contato com o Zumerli. Enquanto isso, a gente vai aqui falando sobre os nossos demais mercados. Mas, de qualquer forma, volto a te dizer. É muito simples para você que queira saber mais sobre o curso do Carlos Zumerli. Lá no nosso menu tem uma barrinha escrito especiais. O primeiro item, segurança no agro. Vai clicar ali e ali vai ter todas as informações para você chegar até o curso, tá? Volto a dizer, hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma, tá? Ali tem todos os detalhes, os valores, como você pode pagar, que investimento você vai fazer, que como os alunos do Zumerli falaram, né, é um investimento pequeno diante do retorno grande que vocês vão ter, tá? Então vale a pena vocês checarem essas informações. Nas nossas redes sociais também temos, acho que agora ele já está de volta conosco. Zumerli, o senhor nos ouve? Sim, estou aqui. Acho que nós estamos tendo problema hoje de comunicação. É Lady Murphy, né? Não tem jeito. É a conexão, não tem jeito. Zumerli, eu estava aqui falando para o pessoal sobre a importância de um investimento que é irrisório se a gente for entender o tamanho dos benefícios, porque eu estava tratando aqui de um momento pré-determinante para qualquer propriedade, ou pré-plantio, ou pré-colheita, e você pode ter, por exemplo, uma visita inesperada e não gostar nada do que você vai ver quando você abrir seu barracão ali, né? E isso é uma situação muito séria, e esse é um momento parecido com esse, né? A gente tem o pessoal colhendo a segunda safra de milho, plantando as culturas de inverno, quer dizer, tem que prevenir, né, Zumerli? Tem o café também, que nós vimos. Sim. Aí
o produtor rural reclamando que entraram na fazenda dele e roubaram mais de 40 sacas. Escolhem o café durante a madrugada. Mas, Exato. Carla, deixa eu explicar um pouquinho como é que é o curso. Você disse que... por que o pessoal aí que deu o seu testemunho está contente com isso? O curso, na realidade, ele está na plataforma Hotmart. É um curso que a gente tentou abranger de A a Z a área de segurança. Então, são 9 módulos, são, se eu não me engano, 19 bloquinhos, porque não é um curso, quando eu falar, eu tenho que ficar sentado na frente do meu computador durante 3 horas. Não. São bloquinhos de 10 minutos que você assiste no celular, você assiste no seu computador, na hora que você quiser, aonde você estiver. Tendo conexão, você pode assistir, não tem problema. E nós iniciamos assim, com o conceito de segurança. Então, falamos de conceito de segurança, causas e efeitos do crime. Falamos também quais são os riscos que nos afetam, que são basicamente aqueles que estão no Código Penal. Um pouco da história da segurança, como é que era o passado e o que está faltando para o agro. Uhum. No módulo 2, nós vamos falar exatamente da segurança da propriedade rural, com testemunhos, com pesquisa, com recomendações, como pensa o ladrão. Você vai aprender o que é um conceito de uma fazenda porteira aberta. Também qual é a função do ser humano dentro de todo esse contexto do agronegócio. Falamos um pouco também da contratação de uma empresa de prestação de serviço de segurança. No módulo 3, nós vamos falar da segurança pessoal, da família. Como é que você atende um telefone? Como é que você ensina o seu filho a atender um telefone? Nós vamos falar do triângulo do crime, que é aquela coisa da oportunidade, valor e rapidez, que é aquela coisa que nós vimos, aquilo que nós vimos no dia a dia na cidade, né? Então, a proteção realmente dentro de casa, ou tanto na cidade quanto na propriedade, mas a proteção da nossa família, a proteção dos nossos bens. Depois do módulo 4, a informação, que a informação sai de dentro da propriedade. O módulo 5 e 6 e o módulo 7, eles são bem especiais. Por quê? Porque nós vamos falar basicamente dos processos de plantio, de pulverização e de colheita. O que você tem de risco, o que você tem de valor que está ali. O módulo 8, ele fala da pecuária. Vocês viram agora que nós estamos passando aí, a Notícias Agrícolas está passando aí uma minissérie aí que nós fomos fazer, sentir a dor do pecuarista. Sim. E no módulo 9, que é um bônus, né, o uso de armas de defesa. Então, esse é o curso. O que tem além disso aí, e o que está dando muito certo, que são as mentorias. Ou seja, a partir do momento que você entra no curso, que você começa a fazer o curso, nós te ensinamos como que você navega dentro da plataforma Hotmart, como você, uma vez por semana, nós chamamos uma live com todos os alunos, e vocês tiram as suas dúvidas. E, Carla, um negócio que deu muito certo. E nós vamos repetir, inclusive temos um convidado a mais. Nós estamos chamando, por exemplo, veio falar conosco um diretor de uma empresa de prestação de serviço. Ele explicou. Ele não vem vender serviço, ele vem explicar como é que é a contratação de uma empresa de prestação de serviço. O que é? Nem eu sabia, eu aprendi, que é o trabalho intermitente, ou seja, você está lá plantando, você pode contratar mão de obra na prestação de serviço por um mês. Não que eu desconhecia, mas eu voltei a ter contato com essa informação. Nós trouxemos também o pessoal do Campo Seguro para falar de tecnologia, como é que é câmera, como é que é alarme, o que funciona, o que não funciona. E uma surpresa para o próximo bloco, nós vamos trazer uma pessoa, nós vamos trazer um prestador de serviço que ele tem um sistema para cuidar das máquinas. Nós estamos planejando, vamos ver se dá tudo certo. Ele vem falar como é que ele protege, como é que você pode proteger o seu trator. Porque, não, mas eu tenho GPS, mas tem o tal do chupa-cabra. Então,
é uma tecnologia nova que nós estamos trazendo. Não queremos vender nada, mas queremos que você tenha contato com a tecnologia. E no final a gente entrega um checklist, ou seja, quem fez o curso, que ele foi até o fim, nós estamos monitorando isso também, ele tem condições, ou ela tem condições de, com um checklist, sentar de frente da sua propriedade, ou da propriedade para quem ele ou ela trabalha, falar, puxa vida, ele vai no checklist e ele mesmo pode dar as recomendações. Então, esse é o apanhado geral do curso, esse é o curso que nós estamos... É claro que nós estamos desenvolvendo novos módulos mais para frente, né? Não vamos parar nessa turma, vão existir outras turmas e a gente vai aprimorando. Então, como eu falei, nós estamos agora também na colheita do café, então pode ser que a gente faça um módulo específico do café. Uhum. Por quê? Porque a gente pode, no futuro, a gente pode também destrinchar o curso. Não, eu vou falar no curso só de soja, eu vou falar só de Sim. pecuária, eu vou falar, então, mas ainda é embrionário isso. Então, esse é o curso. Por isso que eu digo, que adquira conhecimento, sabe? Sim. Como Notícias Agrícolas está envolvido nisso aí? É todo mundo envolvido. Não é problema só da polícia, não é problema só do governo, não é problema só do município, não, é problema de todos. E que nós temos que, uma palavra que um agricultor disse, nós temos que nos unir. Tá ok? E é isso, né? A gente fala tanto sobre proteção de preço, proteção de plantas, proteção de cultivo, e precisa ter proteção de tudo junto também, que é a sua propriedade, que é a sua família, que é tudo aquilo que você agregou durante tanto tempo, né, Zumelli? Precisa estar protegido para que a continuidade da sua atividade esteja também assegurada, né? Não, sem dúvida. Não sabe, a proteção... Primeiro é a vida, né? Eu acho que a vida é a coisa mais importante que nós temos, é um patrimônio que não tem tamanho, né? As próximas dicas aí no seu programa, com certeza vai ter uma que eu vou estar falando específico sobre isso. E não deixar acontecer, porque a gente ouve as pessoas falando, para quem já aconteceu, a pessoa tem um sentimento que machucaram ela por dentro, Sim. sabe? Então, para que isso não aconteça, esse é um ponto. Agora, nós estamos repetindo muito isso. Agora, os processos, quando tu interrompe um processo, você é uma empresa hoje. O agro é uma empresa, uma enorme empresa. E a exemplo da indústria, quando tem um problema num dos processos que envolve segurança, para tudo. E, como diz aí, tempo é dinheiro hoje. Quando você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Eu acho que ninguém quer perder dinheiro. Eu acho que pelo menos, eu não gostaria de perder, sabe? E na realidade, cara, não é perder o dinheiro. É o que eu repito sempre. A gente vê a luta de todos os produtores e produtores rurais. É um trabalho muito árduo. Você já pensou que depois de tudo que você fez, depois de tudo que você investiu, o resultado do seu trabalho é afetado, o resultado do seu negócio é afetado. Então, também tem esse ponto. Claro. Bom, Zumelli, é sempre um prazer receber o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. As portas estão sempre abertas, o senhor sabe. Para quem está nos acompanhando, o link direto para a Hotmart já está disponível para você. Se você está nos acompanhando pelo Instagram ou pelo noticiasagricolas.com.br, entre em contato conosco e a gente manda esse link diretamente para você. Ou vai lá no nosso menu especiais Segurança no Agro, tem ali uma abazinha escrito curso. Clica e aí é muito fácil, é muito intuitivo e tá tudo ali disponível para você. Hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma, tá certo? Então fique atento, faça esse investimento e os resultados vão aparecer, meus amigos, inevitavelmente, tá certo? Sr. Carlos Zumelli, que para mim é Zuzu, muito obrigada. Bom final de semana para o senhor. E obrigada por fazer parte do nosso time e trazer esse conteúdo tão importante para a nossa audiência, viu? Obrigado a você, Carla. Obrigado aos nossos internautas que estão conosco nessa manhã fria.
Fria, E gelada. quem fizer inscrição, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso e vamos estar falando sobre segurança. É isso mesmo. Sempre seguros. Carlos Zumelli, bom final de semana para o senhor, bom resto de sexta-feira. Até semana que vem. Obrigada. Para nós todos. Até mais. Esse é o Zuzu, senhoras e senhores. Carlos Zumelli é um grande cara, né? Um grande conhecedor do que fala. Deixa eu só tirar meu som aqui, senão não consigo fazer outras coisas. Pronto. É um grande estudioso também. O Zumelli trabalha com segurança já há mais de 3 décadas, não só no agro, mas ele se especializou no agro nesses últimos anos todos. Trabalhou em grandes empresas, John Deere é um exemplo, né? Então ele foi muito demandado para achar soluções, né? E este é então o Sr. Carlos Zumelli, como eu falei, quem está nos acompanhando pelo YouTube já tem o link direto para a Hotmart para fazer a inscrição no curso. Quem está pelo Instagram pode ou migrar para o YouTube para pegar esse link ou entrar em contato conosco e a gente vai te mandando as informações por aqui pelo nosso WhatsApp, 19997670241, também para tirar ali tuas dúvidas. Então fiquem à vontade que a gente quer ouvir vocês e ajudá-los a manter a continuidade dos seus negócios com segurança para o seu negócio. Fechado? Vamos continuar por aqui, 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar do mercado de açúcar? Hoje um salto expressivo entre as cotações negociadas não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres. Segundo Jonathan Simeão já pôde apurar na manhã dessa sexta, após pressão com o financeiro e avanço da safra brasileira, o mercado passa por um ajuste de posições e por isso sobe neste último pregão da semana. Vamos ver quanto é que sobe? Mais de 1% nos primeiros 2 contratos, julho com 1800 mais 78 por libra-peso, uma alta de 1,08%, o outubro 1800 mais 87, subindo 1,07%. No março, 1900 mais 13, uma alta de 0,8%, e o maio, 1800 mais 54, 0,7% de ganho, tá? Uma outra informação importante sobre o mercado de açúcar. Índia deve impor teto à exportação de açúcar da próxima temporada, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, tá? Limite de 6 a 7 milhões de toneladas na temporada 22-23, que se estende de outubro a setembro. Vamos ver um pouco mais? Vamos lá. A Índia deve impor um teto às exportações de açúcar pelo segundo ano consecutivo para a próxima temporada, que se inicia em outubro. O objetivo é garantir ampla oferta doméstica e conter os preços locais, segundo informaram fontes da indústria e do governo nesta sexta-feira, dia 17 de junho. A Índia, não se esqueçam, é o maior produtor mundial de açúcar, né? Pode limitar as exportações do adoçante em 6 a 7 milhões de toneladas na temporada, cerca de 1/3 a menos que o total a ser embarcado na atual safra, segundo também essas fontes ouvidas pela Reuters. Eles pediram para não serem identificados, pois não estavam autorizados a falar com a imprensa. É disso que se faz o jornalismo, senhoras e senhores. Informações exclusivas e em primeira mão. Um porta-voz do governo ainda não respondeu aos pedidos de comentários. Vamos tentar entender como é que ficam essas condições aí nos próximos dias e como isso vai chegar ao mercado. Me parece que já chegou, né, com essa menor oferta da Índia, que é o maior produtor global. A gente tem, então, preços aí que sobem mais de 1% na manhã dessa sexta-feira. Pode ser uma parte já do reflexo dessa condição, ok? Desse teto para as exportações indianas. Bom, agora falando um pouquinho sobre o mercado do café, e quero também trazer uma outra informação importante. O mercado também sobe na manhã dessa sexta-feira, lá na Bolsa de Nova York. O mercado segue apresentando volatilidade, segundo informações da Virginia Alves, e as decisões estão sendo tomadas no dia a dia, conforme novos dados de estoques, logística e colheita chegando ao setor. Na Bolsa de Londres, já por sua vez, o café Conilon opera sem grandes movimentações, sem grandes oscilações, ok? Então essas são as informações até este momento sobre o mercado do café. Vamos checar as cotações na Bolsa de Nova York nesse momento. Para o café arábica, aliás, o mercado virou, hein? Estava subindo,
me parece que o mercado agora passa a cair um tiquinho. Julho, 2 dólares e 31 mais 30 por libra peso, uma baixa de 0,3%. O setembro, 2 dólares e 30 mais 90, caindo 0,4%. O contrato dezembro e o março também perdem 0,3% para valer. No dezembro, 2 dólares e 30, redondinhos, e o março, 2 dólares e 28 mais 30 por libra peso, ok? Então, essas são as informações do mercado do café. Uma outra informação importante, a Virgínia ouviu a Vanúzia Nogueira, que é diretora da OIC, Organização Internacional do Café, né, uma brasileira à frente da nossa instituição por lá. E olha só, entenda o que a assinatura do novo Acordo Internacional do Café busca trazer de benefícios e suporte para a cadeia global deste produto. Segundo a Vanúzia, a proposta traz o setor privado, global e civil para as principais discussões sobre o futuro do café. Aí a gente vai passar por produção, exportação, importação, qualidade, né, padrões, tudo isso muito detalhado. Vale a pena você, cafeicultor, ouvir essa entrevista da Vanúzia. Eu vou deixar aqui o título e o caminho para que vocês façam isso, tá? Ó. Menu, vídeos, café. E vai procurar por esse título aqui, ó. Aí é sucesso, tá? Vou colocar para vocês no YouTube também, vocês estão nos acompanhando por lá. Hoje tá todo mundo meio quietinho, né? Meio de feriado, meio sentar no feriado, todo mundo meio contido nos seus comentários, mas segunda-feira o bicho pega, né? Eita, pleura, é isso mesmo. E vamos lá, vamos seguindo por aqui. Bom, falamos então de café, falamos de açúcar, informações importantes. Uma outra informação importante agora sobre irrigação. O Alexander Horta foi ouvir o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, o senhor Marcelo Líders, grande parceiro deste site, para falar sobre uma nova iniciativa de entidades ligadas à agricultura que criaram a RENAI, a Rede Nacional de Irrigantes. O IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está participando dessa iniciativa que pretende fazer a interlocução do setor com o governo, o Congresso e a sociedade civil. A irrigação, quando a gente fala com a agricultura, ela tem um caminho muito bom, né? Ela tem uma condição de entendimento. A gente já teve muita polêmica sobre esse assunto, mas as condições de entendimento parece que chegaram ao campo. Mas fora da porteira, as questões da irrigação, elas não são completamente compreendidas pela comunidade urbana, que criticam muito a agricultura pelo uso da irrigação, achando que a gente usa a água da irrigação, né, só água limpinha, que iria para o consumo humano e tudo mais. Senhoras e senhores, o reuso da água na agricultura é o Brasil nessa vanguarda. Então, assim, essa Rede Nacional dos Irrigantes, ela vai ajudar, ao trazer a sociedade civil, a avançar com essas discussões, com essa conversa. Então, é completamente importante que a gente faça esta reflexão. E essa iniciativa, a criação dessa rede, é completamente pertinente para o momento, e o IBRAF está lá inserido nesse movimento. Vale a pena você também recuperar a entrevista de Marcelo Líders, tá? Outra entrevista que eu quero te indicar por aqui é da Letícia Guimarães, ouvindo um suinocultor catarinense falando o seguinte: a gente não espera mais ter preços remuneradores para 2022, mas somente precisamos empatar com os custos de produção. Aí é que a porca literalmente torce o rabo, porque assim, a gente ainda tem custos de produção muito elevados, os suinocultores ainda patinando, estrangulados pelas margens que estão muito apertadas, os custos muito elevados e os preços que não caminham com a mesma velocidade. Segundo pôde apurar a Letícia, os suinocultores lá em Santa Catarina têm reduzido algo entre 10 e 20 quilos o peso dos animais para o abate, além de descartar algumas matrizes para tentar enxugar a oferta e melhorar o cenário. Então, vamos acompanhar que a suinocultura está num momento, assim como a avicultura também, mas a suinocultura está num momento bastante delicado e a gente vai continuar monitorando tudo isso por aqui, ok? 9 horas e 36 minutos, senhoras e senhores. Vamos passar ali por algumas notícias que são importantes para essa manhã de sexta-feira e que já estão disponíveis para você aqui
no Notícias Agrícolas. Boi pelo CPEA, preço pago pela carne exportada é recorde. Atenção você pecuarista, mandando bem, né? Isso é muito bom, é o Brasil e o seu status completamente importante lá fora, tá? Diesel mantém cenário crescente, preço salta mais de 0,5% no início de junho, aponta a consultoria Ticketlog. Frango, também pelo CPEA, procura externa firme, eleva exportação, receita é recorde. Suínos, apesar do menor envio à China, aumento a outros destinos limita a queda no total das nossas exportações. As nossas exportações estão um pouco mais fracas nesse momento, por conta desse menor volume que estamos enviando à China, mas estamos olhando também para outros mercados, o que é completamente importante, tá? Olha aí, B3 volta do feriado com milho valorizado nessa sexta-feira. Mercado virando voltou a subir. Também com o dólar saltando 1,84% agora, não é, senhoras e senhores? E já falo para vocês, ó, dólar salta anti-real com o mercado local se ajustando à aversão ao risco após feriado, tá? Então o mercado hoje está bem a risco. Rússia diz que o principal objetivo na Ucrânia permanece sendo a proteção de Donbás. União Europeia apoia a candidatura de adesão da Ucrânia em medida provocada pela guerra. Ai, se isso acontece, hein? Ai. Embrapa e empresas parceiras dão início a hub de inovação e sustentabilidade ao agronacional. Olha aí que boa notícia. Açúcar, café, milho e soja, mercados já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. OMC fecha acordos comerciais globais após discussões difíceis. Investidores dizem que a Ásia é segura diante de alta do Fed, mas é prematuro apostar. Banco Central do Japão mantém juros ultra baixos e alerta para quedas bruscas do iene. Já vimos isso acontecer, né? O Eduardo Vanin veio falando sobre isso. Presidente da China diz que o país organizará a cúpula virtual dos BRICS em 23 de junho, diz a agência estatal de comunicação da China, a Xinhua. E na agenda dessa sexta-feira, o Federal Reserve vai reportar a produção industrial dos Estados Unidos e o relatório de política monetária. Então, atenção a esses números, ok? Que chegam nesta sexta-feira, dia 17 de junho, senhoras e senhores. 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estes são os destaques, aquilo que é de mais relevante na agricultura brasileira e global, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Segunda-feira estamos juntos. Não deixe de fazer a sua inscrição no curso de Segurança no Agronegócio. Hoje é o último dia, hein? Do Sr. Carlos Umerli. Um grande ganho aqui do Notícias Agrícolas quando a gente pensa em geração de conteúdo, né? Conteúdo educacional. Isso é completamente importante. Então tenham atenção a isso. Vamos para cima. Uma pessoa bem informada está anos-luz à frente de outra que não está olhando para isso. Então vamos embora com isso. Vamos fazer a sua inscrição já, agora, certo? E vamos seguindo por aí, tá bem? Atenção ao movimento dos mercados, os mercados completamente voláteis. Essa aversão ao risco está fazendo com que o dólar index, inclusive, intensifique o seu ganho. Há pouco estava subindo quase 1%, então atenção total. Fechado? Senhoras e senhores, boa sexta-feira para vocês, que seja de bons negócios, boas decisões, bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Até segunda. Até mais.